Ei, você, já se machucou jogando bola? Num esporte como o futebol é normal se lesionar depois de muito esforço ou de uma dividida mal feita. Se até com quem é amador vira e mexe rola uma lesão, entre os profissionais isso ainda é mais comum. E uma das lesões mais temidas pelos jogadores é a no joelho. Um cara que sofreu muito com essas lesões foi o Fenômeno, e eu já te contei sobre isso aqui no Radar. O jeito para consertar algo assim é na mesa da cirurgia. Agora, e se eu te dissesse que por causa de uma dessas é possível não só perder a carreira, mas também nunca mais acordar? Depois de muitos pedidos, o Radar Peleja de hoje conta a história do jogador que está há mais de 30 anos em coma por conta de uma cirurgia. Jean-Pierre Adams. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome. Isso porque o auge da carreira dele não rolou ontem, foi na década de 70, e lá na França. Descendente de senegaleses, Jean-Pierre foi adotado por um casal francês quando ainda era uma criança nos anos 50. Alguns anos depois, quando ele estava começando a carreira no futebol, conheceu Bernadette, o amor da sua vida e uma personagem fundamental nessa história. Na época, um casal formado por um homem negro e uma mulher branca não era bem aceito por parte da comunidade francesa. A migração de africanos para a França estava começando a se intensificar depois de anos do conservador governo do general Charles de Gaulle, e a relação desses imigrantes com os residentes enfrenta desafios até hoje, assim como eu já te disse em outro episódio do Radar Peleja. Bom, de volta para a história do Jean-Pierre. A Bernadette, apesar dessa dificuldade, contou que depois que ela anunciou que casaria com o jogador, a sua família finalmente entendeu e acolheu o novo marido. Dentro de campo, o zagueiro se firmou como profissional no Nimes e depois de boas temporadas foi vendido ao Nice, onde viveu seu auge, chegando a ser um dos primeiros negros a representarem a seleção francesa, junto com seu parceiro Marius Trésor, com quem formava a chamada Guarda Negra. Ele ainda defendeu o PSG no comecinho da história do clube, antes de cair de rendimento rumo à aposentadoria. Quando ele pendurou as chuteiras em 82, decidiu que queria ser treinador e foi até Dijon, uma cidade da França, para estudar e se tornar técnico de futebol. Só que a partir dali, a vida dele nunca mais foi a mesma. Durante a viagem, ele lesionou um tendão no joelho por conta do esforço que ele fazia quando era profissional. Com muitas dores, resolveu ir para um hospital em Lyon para tirar um raio-x e descobriu o que estava acontecendo. Enquanto estava lá, um médico que tinha trabalhado no time do Lyon reconheceu o ex-jogador e começou a trocar uma ideia. Como ele entendia bastante de lesão como aquela, ofereceu ajuda e marcou a cirurgia para pouco tempo depois. O que nem ele e nem o Jean-Pierre contavam é que o hospital entraria em greve nesse período. Mesmo com só uma anestesia para 8 pacientes, a equipe médica decidiu que, como a cirurgia de Jean-Pierre era no joelho e não no lugar vital, poderiam fazer a operação com a assistência de um interno. No curso de medicina, os últimos anos são dedicados ao internato, para o aluno justamente se adaptar às rotinas que vai ter que enfrentar depois de formado. E foi um cara desse que ficou responsável por entubar Jean-Pierre para a cirurgia. Não era uma operação vital, o hospital estava em greve e eles estavam com falta de médicos. Alguém deveria ter me ligado para adiar essa cirurgia, contou a Bernadette numa entrevista para a CNN. Mas ninguém ligou, e na hora da intubação, o interno se confundiu na instalação e um dos tubos bloqueou a passagem de ar para os pulmões do paciente. Por ficar horas sem oxigênio por causa desse bloqueio, Jean-Pierre entrou num estado vegetativo, ou seja, apesar do coração ainda estar batendo, o intestino funcionando e ele conseguia abrir e fechar os olhos, ele não podia se mexer, falar ou sentir qualquer coisa. Depois de 15 meses sem nenhuma resposta diferente, as autoridades indicaram que Bernadette o colocasse num asilo para ser cuidado por enfermeiras, mas ela negou, levou o companheiro para casa e cuida dele sozinha todos os dias. Desde então, ela enfrentou os médicos na justiça por 12 anos por conta dessa negligência. O interno tinha repetido de ano e admitiu no julgamento que não estava apto para aquele procedimento, contou a esposa. Enquanto não venceu o processo por conta da trágica história, inspirados pela devoção da Bernadette, a Liga Francesa e outras entidades do futebol ajudaram ela financeiramente. Se eu não tivesse a ajuda do mundo do futebol, a gente estaria quebrado há muito tempo, disse ela nessa mesma entrevista. Bom, mesmo depois de tantos anos na mesma situação, até o momento da produção desse episódio, a Bernadette continua cuidando do marido e se recusa a fazer o procedimento de eutanásia, porque acredita que ele pode se recuperar a qualquer momento. But the more that time passes, the more it troubles me. But his condition does not get any worse. So who knows? Medical science evolves, so if one day they will know how to do something for him, then why not? E aí, conhecia essa história com tantos detalhes? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.